E você que está acompanhando o Saúde e Fé, eu estou aqui com o Ricardo da Sonoquality. Ele tem uma dica de saúde para você. Ricardo, qual é a dica de hoje? Olha, Frei, é o colchão da Sonoquality que está mudando a vida de milhares de pessoas e vai mudar a sua vida também. Já vai anotando esse telefone que está aqui na sua tela, ligação gratuita para qualquer lugar do Brasil. 0800 888 0808. Esse colchão aqui foi desenvolvido por médicos, especialistas em saúde, ortopedistas, cardiologistas, fisioterapeutas, para cuidar da saúde enquanto a gente dorme. 85% da população mundial sofre com problemas na coluna. Hernia de disco, bico de papagaio, já acorda mal-humorado. O colchão da saúde corrige a postura da coluna durante toda a noite de sono. Para você que sofre com problemas de má circulação, varizes, cãibra, dormência, não dorme direito à noite, nós temos os ímãs, que normalizam o fluxo sanguíneo nas veias e artérias. E olha, faz até massagem. 1 em cada 3 mulheres sofre com problemas de insônia. O colchão da saúde vai fazer até 21 tipos de massagem e possui até despertador, Frei. Então esse colchão é completo, está mudando a vida de milhares de pessoas e está trazendo para as pessoas muito mais saúde e qualidade de vida, viu, Frei? Não perca tempo, ligue agora 0800 888 0808. Sonoquality, o colchão da saúde. Olá, Frei Rinaldo, eu sou Ana Paula Montemor, nutricionista, e hoje eu vou dar uma dica para as pessoas que sofrem de insônia. Bom, muitos fatores estão envolvidos na insônia, então pode ser por causa de estresse, ansiedade e também pela alimentação. É bem importante a gente entender que o nosso sono, ele é determinado pelo nosso ciclo circadiano. Então a gente precisa estar cansado durante a noite e disposto ao longo do dia. Alguns alimentos podem influenciar e acabar confundindo esse ciclo. Por exemplo, é bom a gente evitar de consumir após as 18 horas as pimentas, independente do tipo, porque elas são bem estimulantes e termogênicas. Outro alimento também que a gente deve tomar bastante cuidado é o café e o chá verde. Eles são ricos na cafeína, que são estimulantes e vão acelerar os batimentos cardíacos, então é bom a gente evitar. Bom, e existem os alimentos que vão aumentar a produção do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, que vai gerar uma noite de sono tranquila. Então é a aveia, né? Ele é um carboidrato complexo que vai ajudar nessa produção e vai te ajudar a ter uma noite tranquila. E também o arroz integral. Por ser rico em fibras, ele vai te ajudar a ficar menos ansioso e vai te ajudar a ter uma noite boa. Outro alimento bem interessante da gente consumir e bem famoso é o maracujá. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a substância calmante não está presente na fruta, ela fica presente na folha do maracujá. Então é bem interessante a gente preparar um chá. Esse chá aqui eu preparei contra a insônia com as folhas de maracujá, camomila e algumas gotas de própolis. Você pode utilizar 1 colher de sobremesa de cada um, esquentar a água e depois de pronto, pingar 10 gotinhas de própolis. O ideal é consumir uma meia hora antes de dormir. Bom, essas foram as dicas de hoje. E se você quiser saber mais dicas, é só acessar a minha página do Facebook, Nutri Ana Paula Montemor. Até mais! Já de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana, depois dessas dicas de saúde, estamos aqui mais uma vez recebendo a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga clínica, que aceitou nosso convite brilhantemente. Se tem alguém nesse planeta que entende de voz, está aqui hoje, viu, gente? E higiene e cuidados com a nossa voz. Doutora, a gente no bloco passado, muitas informações valiosíssimas, enfim, mas eu deixei assim aquele gostinho de quem está em casa, assim, poxa vida, vamos aí. Como é que eu posso aquecer a minha voz? A senhora falou que é importante aquecer, ok. Aquecer parece que é mais fácil, né, da gente entender. Mas eu tenho que desaquecer a voz. Desaquecer não é fechar a boca e parar de falar? Ou seja, é só isso? Como é que tem algumas dicas, algumas técnicas que a gente pode fazer junto aqui? A senhora faz e eu repito aí para quem está em casa também aprender, doutora. Existem, né? O aquecimento e o desaquecimento. Essas dicas que eu vou dar é para pessoa que não usa profissionalmente a voz. Porque se for usar profissionalmente... Viu? Ela engasgou um pouquinho, viu? Ela deu aquela tossidinha. Isso é fantástico, porque são dicas, né, doutora? Né? O que vai acontecer? Se eu usar profissionalmente, o profissional fonoaudiólogo que precisa montar uma higienização vocal e aquecimento e desaquecimento para o profissional. Então, se eu não uso profissionalmente a voz, o que eu posso fazer? Para aquecer, eu tenho sempre que pensar que eu vou cantar na minha casa ou conversar, que eu vou ter padrões de mais agudos. Então, eu sempre vou fazer exercícios indo para mais agudos. Por exemplo, eu vou do normal para agudo. TR, ou indo para agudo. Para o agudo. Sempre do grave para o agudo. O aquecer, eu vou fazendo isso. O, I, com calma, com uma certa respiração,
com baixo volume, não é para gritar, tranquilamente. Não é para gerar dor nem ardor na garganta. Sempre do mais grave para o agudo. Aquecendo. Imagina se você está subindo uma escadinha, tá? Então, Isso. Quando eu vou desaquecer, eu pressuponho que eu já cantei, que eu já falei, que eu já usei minha voz como eu queria e preciso retornar ao meu padrão de voz normal. Então eu posso fazer ao contrário. Eu vou do agudo. Eu digo para a musculatura que eu preciso retornar ao que ela era. Então eu posso fazer o retornando. olha que interessante. Doutora, e dentro disso, assim, claro que eu faço, não estou mexendo só o lábio, né? Não é só a língua com os dentes, enfim. Estou trabalhando as minhas cordas vocais. Elas Existem estão... dois jeitos. Se eu fizer simplesmente sem mexer a prega vocal, só com o barulho do lábio, eu não estou acessando a prega vocal, né? Não Só houve tá exercício. mexendo essa parte aqui. Eu preciso ter a sonoridade do meu pescoço. Tem que colocar um som ali. Tem que ter som. Não vale com esforço, porque senão está errado. Ok. Pescoço ficou saltado, gerou um ardor, está errado. Aquelas vezes que saltam assim, você está Errado. forçando, tá? É natural, Errado. doutora. Exatamente. Agora, e eu ouvi também, doutora, assim, exercícios para ressonância, eu posso fazer também? Tipo, se estivesse mastigando de boca fechada. Aliás, mastigar tem que ser boca fechada. Posso fazer isso? Pode. Os exercícios de ressonância são um pouquinho mais complicados porque existem vários padrões de ressonância. Então depende muito da configuração do rosto da pessoa e de como ela vai usar essa voz, que tipo de música que ela vai cantar. Então é um pouquinho mais específico, mas esse básico pode. Doutora Flávia, a gente sabe que nosso rosto tem um monte de músculos, a gente tem que, às vezes a tensão está no rosto, né? Então eu posso também fazer caretas, posso no espelho fazer caretas para fazer, assim como a gente faz exercício para a perna, para o braço, enfim, eu posso também fazer exercício para o meu rosto, para a musculatura do meu rosto, fazendo caretas no espelho, doutora? Pode usar as vogais, que elas articulam bastante, né? Com A, O, I, U. Isso pode ajudar, intercalando com tr, u, tri, tro. Eu já tô Fez um articulando. minutinho, toma um golinho d'água. Toma um golinho d'água. Isso para hidratar. Exatamente. Fez exercício hidratar. Gente, dicas valiosíssimas. Então, para aquecer, eu já aprendi, ó. Para aquecer, vai do básico, onde você está, e sobe um pouquinho. Estou aquecendo. Desaquecer. São dicas que você pode fazer na sua casa para cuidar bem da sua voz. Doutora, a pessoa está com um problema, vamos falar assim um pouco de situações assim, exagerou, abusou, gritou, né, e aquele problema persiste, ele não sai, está ali um dia, 2 dias, etc. E a pessoa perdeu a voz, não sai, e força, e quer se comunicar, e quer ali tá forçando. O que fazer nesse momento? Procurar uma avaliação. Tem que procurar um Tem que especialista. procurar uma avaliação, né? A perda total da voz, a afonia, não é correto, não pode acontecer. Então, precisa ser avaliado. Ou essa rouquidão, se tiver mediante uma infecção, uma laringite, ok, ela é esperada. Mas passou de 10 a 15 dias, precisa ser avaliada. Doutora, situações que a gente vê também. A gente sabe que o menino, a menina, em um certo momento da idade, vai, né? A voz fica mais grave, mais aguda, muda, enfim. Por que tem pessoas adultas, assim, até homens com vozes mais finas, enfim? O que aconteceu? Não aconteceu ainda essa passagem ou é o tom da voz que é assim? Então, pode não ter acontecido. Às vezes a muda vocal, que é essa mudança na voz no menino, as meninas também têm, mas é muito mais sutil por conta hormonal. Dos meninos é muito mais audível, é perceptível. Pode não ter acontecido a muda vocal completa do menino. Então, isso precisa também ser trabalhado, porque ela tem como retornar. Ou pode ser um padrão daquela pessoa. Às vezes é mais magro, mais alto, mais tímido, fica com a voz um pouco mais afinada. Doutora, e nesse caso, né, voltando um pouquinho, o assunto da afonia, a pessoa perdeu a voz, ela precisa, um professor, um radialista, um comunicador, o que ele tem que fazer? É melhor ficar em casa repousando, repousar a voz é bom, doutor, um evento que fez, depois repousar, uma pessoa que perdeu, ela tem que descansar, ela tem que tomar chá quente, como é que é? A afonia, primeiro, ela precisa ser avaliada. Eu perdi
por qual causa. Então, por exemplo, emocional, eu preciso saber o que que é. Por uma laringite muito intensa, porque eu gritei durante um evento que eu fui, eu preciso saber qual o motivo. O repouso vocal é importante num primeiro momento. Passado a avaliação, precisa-se fazer um tratamento para que essa voz retorne, porque muito tempo sem o uso da voz, o corpo vai acomodando e acaba ficando naquele padrão. Eu preciso fazer voltar. Doutora, a senhora é fonoaudióloga clínica. Para quem está em casa, assim, alguns exemplos de pessoas que chegaram lá na sua clínica, no seu consultório, assim, de situações de casos. Você lembra de alguns? Pode ilustrar com algumas situações assim específicas? Poxa, Frei, eu recebi uma pessoa que estava com essa voz assim, né? Consegue? De afonia, de que situação? Ou seja, pacientes com problemas vocais. Ou seja, nossa, chegou uma pessoa para mim com essa situação, eu tive que fazer isso. Sim, afonia após, por exemplo, um assalto. A pessoa ficou tão desesperada que ela perdeu a voz, não consegue voltar a voz. Então é feito um trabalho para se voltar essa voz. A fono, psicólogo junto para retomar. Isso é importante porque tem tratamento, doutora. Sim. Tem tratamento. O que não pode é deixar muito tempo. Não pode deixar muito tempo esse problema, porque pode... a gente pode falar também que existe até câncer vocal, doutora? Pode Câncer ter? da laringe. Da laringe. Prega vocal, existe. Essas pregas vocais, eu imagino assim um violão com aquelas várias cordinhas. As pregas vocais são várias cordinhas juntinhas. São duas. São duas, né? São duas. São dois músculos pequenininhos, tamanho de 1 centímetro mais ou menos cada uma, são branquinhas. E elas batem e vibram ali com velocidade. Isso, elas quando a gente está respirando, elas estão abertas, quando eu estou falando, elas se fecham. Por isso que esse fechar delas tem que ser perfeito. Em toda a longitude, o processo longitudinal delas tem que ser perfeito, senão eu fico rouco. Senão aparece algum problema. A rouquidão é quando estão quando elas não estão fechando, exatamente, elas não estão coaptando, fechando corretamente. Doutora Flávia, muita gente trabalha em ambientes, né, fechados, enfim, onde o ar-condicionado ele é fundamental. Ar-condicionado e voz. Existe aí um casamento perfeito ou não? Pode existir. O ar-condicionado tira a umidade do ambiente para deixá-lo gelado. Então, a tendência é ressecar mucosas. O meu olho fica mais ressecado, o nariz. O importante é que na presença do ar-condicionado eu me mantenha hidratado. Então, mais uma vez, o uso frequente da água. Você está trabalhando num ambiente assim, um copinho de água do lado. Um copinho de água, para manter a garganta hidratada e não ficar seca, porque seca ela tem dificuldade para processar esse movimento. Existe o perigo também de, pela gravidade, ou está tossindo demais, ou a pessoa está gritando. Existe o perigo de romper essas cordas, de arrebentar um desses lados, doutor? Eu acho que deve ser raríssimo. Raríssimo. É raríssimo. Existe paralisia de prega vocal. Um acidente, uma cirurgia, alguma coisa que possa lesar alguma nervação da prega vocal acontece. De uma delas paralisar ou ambas paralisarem. Daí é um tratamento cirúrgico acompanhado da fono. Doutora Flávia, fonoaudióloga, quem está em casa, o Brasil inteiro está acompanhando, assim, aquelas dicas fundamentais, eu gostaria que a senhora usasse essa câmera e, por favor, aquelas dicas fundamentais para quem quer ter uma voz saudável, quer poder cantarolar aí dentro de casa enquanto está trabalhando, enfim, um profissional da voz, enfim, aquelas dicas fundamentais para se ter uma higienização, uma higiene vocal, para ter uma voz saudável por longos tempos, assim, uma voz afinada, doutora. Vamos lá. Tomar água, manter-se hidratado é importante, evitar cigarro, evitar gelados, né, principalmente depois do falar. A higiene vocal, que é importante, o aquecer, o desaquecer, um bom padrão respiratório, tomar cuidado com alergias, muito frequente, com o tipo de alimentação que come. E qualquer dúvida, precisei gritar, precisei falar mais tempo, preciso de técnicas para isso, procurar um profissional, porque existe técnicas também para gritar. Ah, é? Isso então levar para os estádios de futebol, viu? Doutora, a senhora falou alimentação. Existe algum tipo de alimento que prejudica a voz? Para o uso profissional, sim. No anteceder do uso vocal, antes de usar a voz profissionalmente, evitar leites e derivados, chocolates e derivados. Eles fazem com que a saliva fique mais grossa, o que gera mais trabalho para a prega vocal. Entendi, então tá? evitar. O alimento não passa pela prega vocal.
Mas O estruturas... alimento não passa, viu, gente? Não passa. Quando você toma água, bebida, chá, isso não passa vai para outro canalzinho, mas pode interferir, né? Interfere e gera o muco da saliva fica mais grosso, que gera mais força para ela se movimentar. Olha, Então, podendo evitar, é melhor. Gente, dicas valiosíssimas hoje aqui no Saúde e Fé sobre como cuidar bem da nossa voz. Tivemos a alegria de conversar com a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga clínica, que aceitou o nosso convite hoje brilhantemente nos esclareceu e deu aquele gostinho de como cuidar mais e melhor da nossa voz. Doutora, aqueles imitadores, antes de dar o telefone, aqueles imitadores, a gente sabe que tem os humoristas, imitadores que imitam a voz, gostam de imitar a voz. Estão fazendo bem ou não? Ou é arte somente? Não, fazem bem. Imitadores, ou seja, não estão forçando porque tem que imitar aquele personagem, ou seja, tem que ter um limite também, né? Tem que ter um limite, né? A pessoa quem imita consegue colocar padrões muito próximos do original, ao imitado. Né? Então, quem imita o Silvio Santos precisa ter toda uma caracterização, colocar todas as estruturas muito próximas ao que ele faz, para que consiga uma imitação. Que maravilha, gente. Telefone, 0 operadora 12 3942 9192. 12 3942 9192, para quem quiser entrar em contato aqui com a doutora Flávia Stefanelli. Doutora, em nome do nosso programa, nosso muito obrigado. A senhora se comunica muito bem, fala muito bem, profissional da voz. Se entrarmos em contato para outros temas dentro da fonoaudiologia, muitas crianças não conseguem falar, troca o R pelo L, enfim, dentro dessa área, a senhora voltaria aqui para nos ajudar a esclarecer essas situações, doutora? Com certeza, será um prazer. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Deus Eu abençoe. que agradeço. Parabéns, Obrigada. viu? Parabéns. E a gente Obrigada. depois vai disponibilizar contatos aí para quem quer aquecer a voz, desaquecer a voz, técnicas. A doutora Flávia pode fornecer isso para você. Depois dessas dicas fundamentais, nós vamos chamar o nosso intervalo, porque aprendemos informações para cuidar melhor do nosso corpo, mas também temos que cuidar melhor também do nosso espírito. Então não sai daí, porque no próximo bloco, o nosso momento de oração. Mas antes, a nossa dica para você. Localizada na cidade de São José dos Campos, considerado o maior polo tecnológico do país, a Bios Equipamentos Médicos é uma empresa que pesquisa, desenvolve e disponibiliza para o mercado equipamentos e produtos de alta tecnologia para serem aplicados em várias áreas da medicina. Com uma linha completa de produtos em forma de roupa, feitos com a mais alta tecnologia, que emitem o infravermelho nas várias camadas da pele e transferem energia para os tecidos mais profundos, proporcionando diversos benefícios para a saúde e estética corporal. Ligue agora e tenha um produto da mais alta qualidade medicinal para o seu uso diário. Vem